Penso que uma das características desse momento é justamente a nossa identidade com Cristo Jesus. O... É uma nova dispensação e parece-me que a gente olha para a antiga dispensação e dá a impressão de que ela é maior, né? Afinal de contas, né? Tinha uma glória ali, Moisés, profetas, pessoas que declaravam a palavra e a palavra se estabelecia, né? Segundo a vontade de Yahvé. E parece-me que a gente está um pouco tímido ainda nas nossas manifestações do senhorio de Cristo. Eu escutei algumas pessoas falando aqui essa semana passada, não do nosso meio, tá? Mas é do meio cristão. Então, o que acontece? É do nosso meio, ok? E eu busco muito nessas pessoas exatamente para ver se o nível de revelação que elas se encontram, o nível de operação que elas se encontram, né? Ou seja, qual é a coerência entre o que elas estão falando com aquilo que elas estão vivendo. E gostei muito, né, que eu escutei de uma pessoa, né, um cara que para mim é um cristão também. Talvez ele não tenha a profundidade que a gente está vivendo, né, no nosso pequeno grupo. Agora, é um exímio nadador de superfície, né? Porque a maioria das igrejas estão nadando, né? Mas esse cara me despertou uma olhada assim, falei, caramba, eu sei mergulhar, mas nadar desse jeito eu não sei não, cara. Vou observar mais de perto esse caboclo, né? Aí estava falando, né, que como é que a gente pode, nesse tempo, andar com Cristo Jesus de uma performance para receber coisas que às vezes a gente deseja, né, e acaba não recebendo. E ele me falou de uma maneira, me falou não, estava falando lá na palestra dele, né, de como pedir. Gostei muito de escutar, tá? Vou repartir com os irmãos, depois se vocês quiserem escutar diretamente da fonte, para mim, não é nem fonte, né? Nós somos canais de Cristo, né? A fonte é Cristo. Então, se vocês quiserem escutar pelo canal, eu dou o nome do canal. Agora, a fonte é Cristo, né? Então, vocês podem buscar diretamente na fonte também, não tem problema nenhum, não. Eu penso que é até melhor. Aí estava falando que toda vez que ele vai pedir alguma coisa, que ele recebe, ele tem convicção de que ele vai receber. E ele falou muito acerca do jejum de Daniel, né? Aqueles 21 dias que Daniel passou. E toda vez que alguém perguntava para ele acerca do jejum de Daniel, ele falava o seguinte: olha, pessoal, vocês estão equivocados, né? Primeiro que jejum não compra a vontade de Deus, né? Deus não vai olhar pelo teu jejum, ele vai olhar pelo teu coração, né? E eu quero falar para você o seguinte: o jejum de Daniel, desde o primeiro dia, Daniel já tinha recebido a resposta. Já tinha sido enviado para Daniel a resposta, só que ele não tinha recebido. Desde o primeiro dia. Então, não era o fato dos 21 dias de jejum. Era o fato que houve uma resistência do principado da Pérsia que impediu que a bênção viesse, a resposta divina viesse até Daniel. E eu achei bastante interessante essa situação, tá? Aí está falando que nos tempos de agora, ele já pede uma vez, não pede mais nada. E já começa a agradecer. E ele fez uma brincadeira lá na palestra dele lá, né? Ele falou assim, olha, eu sou o filho de você, né, fulano? Aí, tá bom, tá bom. Então tá bom. Pai, me dá uma bicicleta? Aí o fulano lá, né? Ô, meu filho, eu te dou sim. Ô, pai, me dá uma bicicleta? Ô, meu filho, já falei, eu te dou a bicicleta. Ô, pai, me dá a bicicleta. Eita, menino, já te falei que eu te dou a bicicleta, caramba. Aí na quarta, quinta vez, oh, não enche o saco, nem vou te dar mais a bicicleta. Percebe? Aí estava falando o seguinte, que ele aprendeu a pedir a bicicleta para Cristo, né? E ele falou o seguinte, ele chega perto de Cristo e Pai, e pensa, Pai, me dê a bicicleta. Aí Cristo responde para ele, vou te dar a bicicleta. Aí ele começa a agradecer. Muito obrigado pela bicicleta e tal, 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 tal. Aí estava falando isso aí, né? E os filhos dele estavam lá. E depois, os filhos usaram a própria palavra
desse cara, né, contra o pai, né? A filhinha dele, de 9 anos, chegou: ô pai, me dá uma casa da Barbie? Ele falou: minha filha, dou sim. Né? Ô pai, muito obrigado. Eu chegou lá, deu um abraço no pai, um beijo nele, né? Muito obrigado pela casa da Barbie. E o cara foi trabalhar e esqueceu da bendita casa da Barbie, da filha. No outro dia: ô pai, e a casa da Barbie? Nossa, já estou sonhando a gente lá no alpendre da casa, brincando, você e eu, brincando na casa da Barbie, lá para todo mundo ver, todo mundo vai gostar, devia ser me brincando junto comigo, vai ser uma alegria muito boa, muito gostoso. Nossa, muito obrigado pela casa da Barbie, pai, né, que o senhor me deu. Chegou lá, deu um outro abraço e um outro beijo, foi embora. Né? No terceiro dia: pai, nossa, muito obrigado pela casa da Barbie, mas você sabe qual dia que vai chegar? Aí o pai não tinha comprado, né? Até aquele momento. Espera só um pouquinho que eu vou ver aqui, filho. Aí abriu lá o Mercado Livre, olhou lá, Casa da Barbie, tantos dólares, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pumba, comprou. Aí chegou lá na resposta para ele no telefone dele: Casa da Barbie vai chegar daqui a 5 dias. Aí ele mostrou o celular para a filha: ô filha, tá aqui, ó. Nós vamos receber daqui a 5 dias, viu? A menina chegou, deu outro abraço nele, um outro beijo, né? Pai, muito obrigado. Percebem a diferença? Né? Primeiro, ela pediu uma vez. Segundo, ela entrou agradecendo. Terceiro, ela colocou o pai dela comprometido com aquele pedido dela. Quarto, ela viu o pai dela junto com ela brincando com a casa da Barbie. E a alegria do pai dela brincando com ela com a casa da Barbie. Percebe? Ou seja, esse tipo de pedido, você tem alguma dúvida de que ele vai ser recebido, que vai ser respondido? Eu não tenho. Para mim, eu nunca tinha escutado dessa forma. Então ele fala, né, que pedi e ser-vos-á dado. Né? Outro lugar: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tá? Em João lá 16: até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis. Olha bem que vem depois: para que a vossa alegria seja completa. Tá? Então começa uma performance um tanto quanto diferente. Confesso que eu não tinha pensado em comprometer Deus nos meus pedidos. Fazer com que os meus pedidos, né, seja de um motivo para que Ele também em mim tenha alegria. Para que Ele em mim desfrute de brincar comigo com a casa da minha Barbie. Entendeu? E aquilo ser alegria tanto para mim, que estou recebendo aquela bênção, quanto para o meu pai. Porque ele, junto comigo, vai usufruir da minha alegria e ele vai se alegrar comigo. Percebem a performance? Eu vibrei com essa situação. Eu espero, assim, eu penso por mim, tá? Eu não tinha escutado dessa maneira. Eu não tinha percebido uma eficácia tão forte quanto essa, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa aí, de alguma experiência nesse sentido, tá? Eu até paro de falar aqui. Senão eu vou continuar falando mais um pouquinho. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Pode continuar. Vou concordar com você, Ronaldo, e mostrar que realmente é uma coisa diferente, apesar de, em algumas situações, eu particularmente, né, eu escutava a questão do relacionamento com Cristo, né, o relacionamento que o apóstolo Paulo faz de Cristo com a igreja, então o relacionamento com a esposa, ele tem algo mais de intimidade, né? Então, assim, amadurece muito a forma de pedir, a forma de se relacionar, e essa sua maneira, essa situação que você trouxe também é bem interessante. Então, nós temos alguns pedidos, né? Eu vou falar por mim, tá? Eu posso falar por mim, que eu tenho esse direito. Né? Eu não posso falar por vocês, não, mas por mim eu posso. Eu tenho alguns pedidos que não me foram respondidos. E eu começo a perceber que
pelo não comprometimento de Cristo em mim, eu posterguei a bênção da minha vida. É que às vezes eu pedi para mim, né? Aí ele, só para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que ele pensa, ele tenta fazer com que Cristo esteja junto com ele naquele pedido, né? E que o resultado daquele pedido seja para a honra e glória do nome de Cristo. O cara, né, ele começou a vida, ele tem 33 anos e ele é bilionário. Ele começou a vida dele com R$ 500, né, de algum determinado ponto da vida dele lá. E tudo aquilo que o cara faz, ele faz, antes de mais nada, como é que eu vou engrandecer o nome de Cristo nessa situação. Depois de prosperar, ele colocou um desejo dele lá. Ele queria ter um carro, teve, né, para a honra e glória de Cristo Jesus, porque ele podia se deslocar com mais facilidade, né, e dava carona para os irmãos, para as irmãs, e fazia, acontecia, blá, 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 blá. Até que chegou um momento lá que ele tinha um avião, que não era muito bom, mas era um avião bacana, e desejou um jato, um Phenom 100. Um jato é um avião caro. Só que esse é um jato usado, né? O Phenom 100 é um jato usado. Mas ele já viu e se viu dentro desse jato, né? E o pedido dele parece meio exibicionista. Mas olha que coisa interessante, o que ele pensou. Se ele tivesse um jato, ele poderia se deslocar, porque ele viaja muito para os Estados Unidos, acontece isso e outro, com muito mais facilidade, com muito mais recepção, muito mais eficácia, né? E nisso o trabalho dele ia ficar bem mais fácil. Mas antes dele pensar nele, o que ele falou? Pai, olha, é o seguinte, eu quero esse jato, porque onde qualquer igreja pedir para que eu vá para dar um testemunho da minha vida, daquilo que o Senhor tem dado na minha vida, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, seja expressado para as pessoas, para que elas aprendam a pedir, para que elas aprendam a andar na tua presença, para que elas aprendam como é que é essa situação, né, que até agora nada tem de pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, eu quero trazer alegria para a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, né? Então é o seguinte, com esse jato, onde no Brasil alguém me convidar, eu irei com toda a despesa que eu mesmo irei pagar. E o teu nome vai ser glorificado e exaltado, porque eles verão que, se você pedir, dessa forma que eu estou tentando ensinar para as pessoas, né, eu já aprendi, já consegui várias bênçãos nesse sentido, né, ele falando, tá? As pessoas vão aprender a pedir, tá certo? E ele, quando veio, estava já, ele tinha sonhado, ele andando no jato, né, ele voando no jato, né, ele sentado lá na cadeira do jato e tal, e você que a sensação dele é a mesma sensação de quando ele estava sonhando, desejando aquela bênção, né? Ele sentou na cadeira do escritório dele, né, era uma poltrona também, ele sentou lá e imaginando ele dentro do avião, honrando e glorificando o nome do Deus que ele também serve junto com a gente. Quando vê, ele se viu dentro do jato. Quando vê, ele estava de fato dentro do jato, né? Evidentemente que teve um período, né, entre esse desejo, esse sonho, esse pedido e o recebimento daquela bênção. E o usufruto daquela bênção, entendeu? Então, assim, várias coisas ele, confesso para vocês, tá? Ele está me ensinando a nadar. Coisas que eu não sabia nadar com tanta desenvoltura. O cara é extremamente prático, o cara é extremamente eficaz nas coisas que ele buscou na palavra e começou a obrar, né, nesse sentido. Colocou em prática a obra, percebe? Isso para mim é fantástico, porque a gente está olhando por uma perspectiva e às vezes nós temos pedidos que não são respondidos. Penso eu que é porque nós não trouxemos a eficácia de Cristo na plenitude que ela precisaria ter para que a gente conseguisse, da forma que aquela menina conseguiu com o próprio pai natural, nós consigamos também, né? Às vezes nós esquecemos de agradecer,
às vezes nós esquecemos de falar o motivo pelo qual você pensa em ter aquilo. Às vezes nós esquecemos de Cristo Jesus, né, na equação do nosso pedido, né, e tudo é para a honra e glória do nome dele. Então, se de fato o teu pedido é procedente e vai levar a honra e glória do nome dele, não tem porquê desse pedido não ser atendido, né? Por exemplo, né, eu tinha convicção de que eu não ia pegar Covid, tá? Só que eu peguei 3 vezes Covid, entendeu? A convicção minha, embora eu peguei Covid, eu devia ter feito diferente. Pai, mesmo que eu venha, né, a manifestar algum sintoma de Covid, eu não vou, como é que falar, me preocupar com isso. Eu fiz isso de uma maneira inconsciente, não tanto quanto eu fiz na convicção de que eu não iria pegar Covid, tá? E mesmo pegando, né, eu não vivi aquela Covid, percebe? Então, não senti sintoma algum, não senti coisa nenhuma, mas estava lá um laudo falando, você está com Covid, né? E se eu fosse acreditar naquele laudo, eu teria que ficar recluso, eu teria que ficar negócio lá, eu teria que... Ah, não, todo mundo vai pegar, por causa que você tem Covid, entende? E eu falei, não, ninguém vai pegar. Entende? E o que acontece? Né? Eu convivi com a minha esposa, convivi com meus filhos, ninguém pegou de mim, entendeu? Então, não, mas você foi um falso positivo. Gente, eu não quero saber dos laudos, eu não quero saber do negócio. Só quero saber o seguinte, eu me posicionei de uma maneira que tinha convicção de que eu estaria sempre honrando e glorificando o nome do Deus a quem eu sirvo, com aquele problema ou sem aquele problema. Porque eu sabia que eu ia passar incólume nessa situação todinha. Ou seja, pegando ou não, eu iria passar por essa situação com tranquilidade, tá? Eu estou com... Né, olha bem, até aqui eu estou falando, né, que eu tenho um problema na coluna, ok? Eu estou me policiando para que eu não verbalize mais dessa forma, tá entendendo? Estou fazendo um tratamento, né, que é uma doença autoimune, e até aqui eu assumi essa doença autoimune, né, porque as minhas 2 filhas fizeram o exame, elas constataram que tinham um problema, né, e que herdaram de alguém, né, e geralmente era do pai. Aí me convenceram a fazer o exame, está lá comprovado, eu tenho um problema de coluna, né, então preciso de um tratamento. E eu estou tomando, né, já faz 1 ano e meio que eu estou em tratamento nesse negócio da coluna. A última vez que eu fui fazer uma aplicação lá eu lembrei de cada um de vocês, porque deu uma sensação terrível de que a minha chavinha ia ser desligada naquele momento lá. Foi um corre-corre, a pressão subia, e tudo aquilo que vocês pensarem que uma pessoa, no último instante da vida dela, iria passar, eu passei, entendeu? Médico para cá, médico para lá, isso, aquilo, outro, parará, parará, ou seja, faz o quê? Foi logo em dezembro, tá? E eu achei que realmente eu ia, como diz, eu ia ser Jesus de perto. Só que eu pensei no meio daquela sensação bem ruim, né? Falei, peraí, se eu for, né, eu usei a tática do rei Davi, né? Pai, se eu morrer, quem vai te louvar? Entendeu? Aqui na Terra. Ou seja, comigo aqui na Terra, o Senhor tem mais um adorador, né? E eu pensei da mesma forma. Pai, eu penso que eu ainda tenho uma obra aqui ainda para poder fazer, da honra e glória do teu nome. Eu fiz um pedido bem claro, né, daquela maneira que aquela menina fez, né? Eu penso que eu posso, aqui, na minha existência humana, estar realmente te honrando, te glorificando. Penso que eu posso, de alguma forma, estar compartilhando experiências com os meus irmãos, né? Estar recebendo também experiências dos meus irmãos, para que eu, em Cristo, me torne melhor. Penso que eu ainda sou... a gente não é necessário, né?
E a gente quer se fazer necessário. Tá? Eu sei que Cristo não precisa de mim, eu preciso de Cristo, né? Aquela velha frase de para-choque de caminhão, né? Jesus sem você é Jesus, e você sem Jesus, o que você é? Né? Nada, né? Mas agora o que acontece? Aprove a ele usar os nada da vida para justamente manifestar a sua glória, entende? Então, eu me coloquei, pai, se eu for agora, o nada vai virar nada mesmo, né? Agora, imagina o nada aqui na face da terra e todo mundo olhando, olha, aquele caboclo é o nada. Mas, rapaz, que coisa tremenda quando ele abre a boca para falar. Eu tenho certeza que ele está falando de coisas que não é dele, porque aquilo me choca, aquilo me transforma, aquilo me revoluciona. Entendeu? Então, falei naqueles meus momentos ali, bem estranhos na minha vida, tá? Está bem recente ainda, faz o quê? Faz 4 meses, quase 5 meses. E, meus irmãos, estou aqui, tá? Continuo aqui. Não fui. Tenho o prazer de falar para vocês que foi um pedido muito intenso naquele momento lá que eu fiz e recebi uma bênção, né? Eu estou aqui, eu estou realmente me emociona estar junto com vocês, me emociona estar aqui cada vez falando, escutando e falando, e a gente crescendo em Cristo Jesus. Tá? Essa percepção do alcance que você tem dos seus pedidos em Cristo Jesus tem que ser ampliada. Eu gostei muito de escutar a performance da filha dele com ele mesmo, entendeu? Ele não tinha comprado. O constrangimento que a menina colocou o pai foi tremendo, entendeu? Agora, imagine se Deus vai demorar para te responder. Não vai, gente, entendeu? Na minha vida inteira, eu já experimentei, né, essas situações. Eu já falei para vocês vários exemplos, entende? Tem horas que eu esqueço até mesmo dos meus próprios exemplos, né? Escutando essa pessoa falar, né, que é uma live dele lá, eu vi que eu posterguei, né, em determinados momentos da minha vida, né, uma performance que eu tenho também de pedir. Né? Eu já falei para vocês que o meu apelido que o meu pai me deu, né, era pidoncho, né, que eu pedia tudo. Entendeu? Meu pai não era natural. Agora, diante de Deus, eu nunca tive uma resposta quando eu o honrava, eu o glorificava em primeiro lugar, né? Quando eu o agradecia antes mesmo de receber a bênção, nunca tive um pedido que eu escutasse, não, porque era para honra e glória dele. Agora, eu precisei de escutar de novo de alguém com metade da minha idade, praticamente, né? Que eu também já experimentei esse tipo de performance. Estou aqui falando com vocês, tá? Que o Deus que nós servimos é fiel, tá? Com certeza ele é fiel. Tenho certeza que no íntimo de vocês têm pedidos ainda não respondidos. E eu quero chamar vocês para justamente essa desenvoltura dessa pequena menina de 9 anos de idade. Tá? Ela soube, né? Ela escutou o pai dela falar, então é assim que a gente pede, né? Fazendo com que o nosso pai esteja junto com a gente. E, caramba, realmente eu vou ficar muito alegre quando meu pai puder sentar junto comigo na alpendre da nossa casa para brincar de Barbie comigo, entendeu? Olha bem, né? Parece uma singeleza, né, de uma pequena criança, mas não. Se você olhar bem, ela é uma pessoa madura pela idade dela, captou a mensagem e executou bem a mensagem. Isso é vida. Isso é experimentação de algo, é uma ferramenta de trabalho. É nisso aqui agora que eu estou falando com vocês. Percebe? Essa performance de uso dessa ferramenta espiritual é dada para qualquer um. Você tem o alcance de receber essa bênção. Você tem o alcance. Você pode, muito bem, em Cristo Jesus, substancializar o que você quiser. Percebe? Partindo da premissa de que é para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Percebe? E se você conseguir enxergar Cristo Jesus junto com você, naquele teu momento, do teu pedido, com certeza ele vai te responder.
com certeza ele vai te dar realmente a condição para que aquela tua necessidade, aquele seu pedido seja atendido. Para quê? Como está escrito ali, para que a vossa alegria seja completa. Ele quer a tua alegria, percebe? Ele te fez perfeito. Está escrito lá que o sinete da perfeição foi o homem, né? O ser humano. O sinete da criação, a perfeição da criação divina foi o homem, entendeu? E ele fez um homem perfeito. Ele fez um homem pleno, ele fez um homem completo em Cristo Jesus. Por que o homem se sentiu nu? Porque a couraça, né, o revestimento do ser humano espiritual saiu dele por causa do pecado. Percebe? Então, hoje, nós estamos nus diante de Cristo. Para nós que ainda temos a consciência do pecado. Agora, aquelas pessoas que já têm a consciência de que Cristo levou todos os nossos pecados, já estão revestidos de Cristo. Se estão revestidos de Cristo, são novas criaturas. Então, a consciência do pecado sumiu. O que prevalece agora é a consciência de Cristo, que tirou do cativeiro da corrupção que nós nos encontrávamos. Né? E eu estou misturando aqui agora coisas minhas com coisas do cara, tá, gente? Então, eu não escutei dessa forma dele, não. Tá? Estou misturando coisas, experiências minhas aqui, com a lembrança que eu recebi escutando esse cara. O que acontece? Como eu falei, vem da fonte, tá bom? Não é importante o canal que vos fala, é importante a fonte que está usando o canal, tá certo? Importante é a água que flui através do canal. Tá? Penso eu que é um momento para justamente a gente aprender, não vou dizer aprender, mas reaprender, ou seja, relembrar, né? É que essa performance que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Quem nós éramos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo? Quem nós éramos antes, né, daquela escolha que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Quem nós éramos? Nós não tínhamos Cristo, percebe? Nós víamos Cristo, nós estávamos diante de Cristo e era gostoso. Nós estávamos na presença de Cristo Jesus e nós amávamos aquele momento. O que foi que nós fizemos para estar aqui nessa vida sem a alegria que nós tínhamos antes da fundação do mundo? O que nos fez estar aqui? Abdicar a mão daquela presença de Cristo, daquela presença de El Elyon, né, para estarmos aqui, sentindo carência de Cristo, sentindo a falta da presença de Cristo em nós. Né? Estou falando isso aqui algum tempo antes da gente, tá? Estar conforme nós estamos agora, nesse instante. Tá? O que foi que nos convenceu? Foi justamente, né, daquela sensação que Adão teve e ele tentou encurtar o tempo. Né? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele se tornasse como Deus. Percebe? É o que está no nosso coração. Cada um é tentado pelo que está no seu coração. Né? Agora, se aquilo que está no teu coração é um desejo divino, em Cristo Jesus, se você pedir para a alegria também de Cristo, aquilo vai ser feito. Mas se aquilo se tornar uma cobiça para você e Cristo for dissociado do teu pedido, aquilo não vai acontecer, ou aquilo vai ser morte para você, conforme foi morte para todos nós. Né? Por quê? Como deuses vocês se tornarão. Não foi essa a tentação? Agora, a proposta de Cristo Jesus, olha bem, em Cristo vocês poderão ser deuses. Com Cristo vocês se tornarão deuses. E é justamente essa sensação que nós estamos aqui agora, né, esse discernimento do corpo de Cristo, mais do que discernimento, depois do discernimento, o pertencimento ao corpo de Cristo é fantástico, meus irmãos. Nós temos uma nova identidade, entendeu? Eu, Ronaldo, aqui, ó, uma carteirinha nova. Eu pertenço ao corpo de Cristo muito lembrado. Entendeu? Cristo em mim já não é mais esperança de glória, não. Cristo em mim já está me glorificando.
Percebe? Eu tenho essa nova identidade em Cristo Jesus. Tá? E é exatamente essa situação de você, em Cristo Jesus, se tornar uma nova criatura, né? É o primeiro passo somente, meus irmãos. Cristo em você quer te fazer a plenitude, a manifestação da plenitude da sua divindade. Né? Agora eu vou usar a palavra do cara de novo, tá? Nós somos outdoor de Cristo. O que significa isso? As pessoas têm que ler em nós que verdadeiramente a natureza de Cristo está em nós. Tá? De longe, é um outdoor. Você não vê do outdoor de longe? Né? De longe você já percebe o que aquele outdoor está querendo te falar. Então você, de longe, tem que falar de Cristo, entendeu? Né? Importa que os seres humanos te reconheçam como ministros ou ministras de Cristo Jesus. Tá? Importa. Então, o que significa? Você, como um outdoor, tem que estar límpido, purificado, né? Iluminado, resplandecente, glorificado pela presença de Cristo em você. E isso tem que ser visto de longe. Um outdoor iluminado, né? Eu trabalhei muito com essa situação, né? Eu fazia posto de gasolina, chamava-se Frontline, né? O Front Light, né? Ou seja, é uma testeira iluminada. Cara, aquilo de noite é fantástico. Você liga a luz, de noite você vê o posto de gasolina. Tá lá, você está a 30 quilômetros de distância, você já está vendo lá longe aquela iluminação, percebe? Hoje, o ser humano jaz na terra e nas trevas dessa terra, percebe? Então, nós temos que ser luz para o mundo. Nós temos que ser guias, pessoal. Nós temos que fazer o seguinte, olha, siga esse caminho, você vai chegar ao posto. Você vai poder tomar um cafezinho, você vai poder abastecer seu carro, nós vamos lavar seu para-brisa, nós vamos, algum defeito do seu carro, nós vamos tirar, nós vamos fazer. É isso que nós temos que fazer, prestar socorro à humanidade. Por quê? Porque nós somos realmente um posto de serviço espiritual. Com certeza, nós somos assim. Agora, você precisa se enxergar dessa forma. Do contrário, a gente vai ficar de novo postergando a situação, entendeu? Falei de vocês daquela bênção que eu recebi, né? Porque para mim foi uma bênção. Estou aqui junto com vocês, tá? Agora, tem um motivo maior para que essa bênção acontecesse. Eu quero experimentar, junto com vocês, a plenitude da divindade. Essa é uma obra que nós estamos falando já há alguns anos. Nós não estamos brincando de servir Cristo, entendeu? Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui buscando, não. Ronaldo, eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu penso assim, eu penso assim. Não, caramba, eu não quero nem saber da minha opinião para com vocês, nem da opinião de vocês para comigo. Quero saber o seguinte, vocês são canais? Somos. Vocês estão ligados em Cristo? Sim. Então, flua Cristo, entendeu? Se você fluir Cristo, não tem opinião do Ronaldo, não tem nada que te impeça de fluir Cristo sobre a face da terra. E é isso que o Cristo está realmente falando. Ele não precisa de mim, gente. Estava ali. Era só desligar a chavinha. Qual era a diferença? Talvez alguns irmãos aí que me amam, né? Fazendo, nossa, que perda, né? Perdemos o Ronaldo, que coisa ruim. Mas tem certeza absoluta, é vida que segue. Está entendendo? É vida que segue. Agora, para mim, é uma coisa boa estar com vocês, tá? E eu quero experimentar, como falei para vocês, a cura de qualquer situação, entende? Então, eu comecei a ver com o cara lá, porque ele recebeu 2 diagnósticos de câncer, né? Câncer mesmo. Aí todo mundo chega, nossa, você vai ter que operar fulano de tal, como é que é, como é que não é, como é que é? Não, não, operar do quê? O que vocês estão falando? Mas você não tem, você não está falando, o pessoal falou que está com câncer, você ia operar amanhã, não sei o quê. Não, não. Estão dizendo que eu tenho câncer. Mas vocês não receberam o laudo? Não, recebi um laudo. Mas eu não vou receber essa doença. Entendeu? Eu não estou com câncer. Estão dizendo que eu tenho câncer. Mas eu não vou comprar esse negócio, eu não vou receber esse negócio. Entendeu? Eu recebo bênção. Bênção eu recebo. Agora, maldição, não. Entendeu? Então, eu estou falando para a maldição, né? Uma coisa também muito forte que eu também aprendi com ele. Isso eu aprendi mesmo, eu não sabia dessa forma, não. Né?
Maldição sem causa não acontece, gente. Tá? Então, se tiver uma causa, a maldição acontece. E antes de Cristo, né, a lei mosaica falava acerca de Cristo. Tudo ali da lei mosaica era para nos levar a Cristo. Né? Fala lá que é um aio que vai nos levar a Cristo. O que é o aio? Um servo, né? Que a gente não tinha maturidade, né? Por isso nós tínhamos que ter a lei, e a lei servia de aio para nos levar a Cristo. Né? Isso nós sabemos algumas vezes? Faz um tininho para mim aí, que eu vou saber se vocês escutaram isso mesmo de mim. Ninguém escutou, né? Eu vou mostrar para vocês a passagem depois. É ótimo, beleza. Já que vocês escutaram de mim também, ou já escutaram com outras pessoas, é importante que você saiba. A lei nada mais é do que um aio. E quando você é filho maduro, você não precisa mais de um aio, não precisa de mais alguma coisa para te levar a Cristo. Você já está em Cristo, afinal de contas, você é um ser humano maduro. Você é um filho maduro, uma filha madura. Tá? E em Cristo Jesus, você tem que tomar a consciência de que você é uma nova criatura. Tá? E ter a desenvoltura para isso. Agora, o que acontece? Quando Jesus Cristo foi crucificado, então tem um tempo ali, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Só que o tempo humano, antes do nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Para mim, não é a melhor referência. A melhor referência antes da crucificação de Cristo e depois da ressurreição de Cristo. Essa deveria ser a referência do cristão. Entendeu? Então, o ano, para mim, ainda, eu estou no 2023 menos 33. Eu estou no ano de 1990. Entendeu? É o meu ano. Porque a minha referência é Cristo Jesus ressurreto. Entende? E isso que acontece? Significa que está escrito aqui, ele, né? Isaías fala muito bem disso aí, que é muito forte, né? Que ele levou todas as nossas doenças, todas as nossas pisaduras. Ele fez. Caramba, é importante você ler lá em Isaías, tá? E significa o quê? Né? Aquela promissória do teu pecado que Satanás sempre levou diante do conselho divino, né? Isso eu estou falando antes de Cristo morrer, tá? E ressuscitar. Aquela promissória tinha valor no tribunal divino, né? Depois a Giovana pode até fazer para nós aí, né? Uma questão aí do tribunal, quem é o promotor de justiça, quem é o advogado de defesa e tudo mais, né? Agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele carimbou em todas as nossas promissórias, paga, porque ele pagou o preço. Alguém duvida disso? Ninguém duvida, né? Ele pagou o preço. Todos nós temos agora uma libertação das nossas próprias condições humanas. Nós somos libertados dos nossos pecados, nós somos libertados das nossas dores, nós somos libertados de todos os males que ainda nos afligem, tá? Só que Satanás é um caboclo bem esperto. Antes de Jesus bater nas nossas promissórias, pago pelo sangue do Cordeiro, Satanás foi lá e tirou uma cópia de todas as promissórias, entendeu? Aí pegou a promissória do Anselmo, chega perto do Anselmo, Anselmo, tá aqui, ó, aquela promissória que você me deve, cara. Você tem que pagar. Aí o Anselmo pode virar. Mas caramba, Jesus falou para mim que ele pagou. Não, pagou não, Anselmo. Tá aqui, ó, o teu pecado, tá aqui, ó, isso que te condena. Ai de você se eu for no tribunal de Deus. Tá? Eu vou mostrar essa promissória aqui, eu quero receber coisa por coisa. Aí o Anselmo começa a ficar preocupado. E caramba, será que Jesus pagou mesmo? Será que ele não pagou? Essa duplicata específica desse coisa aqui que o cara conhece, ele sabe certinho o meu problema, o meu defeito. Vou colocar melhor. O Ronaldo, tá? Desculpa, Anselmo, vou deixar você de lado. O Ronaldo, entendeu? Tá aqui. E caramba, será que Jesus pagou mesmo? Se você começar a colocar dúvida, o que fala a palavra acerca da dúvida? Né? Se você duvida, você já está pecando. Percebe? Olha bem o que a esperteza maligna está fazendo em nossas vidas.
tá? Só que o cara deu uma volta por cima. Olha o que ele falou. A Giovana deve ter escutado lá na escola dela lá sobre libelo, né? Antigamente tinha na nossa jurisprudência, né, esse termo libelo. O que é o libelo? O libelo é um resumo, né, dos acontecimentos. Você se apresenta ao juiz, né, com o libelo. Ali você fala, né, a razão pelo qual você está levando, né, me fala, oponente, né, diante do juiz. Né? Olha, a razão é assim, assim, assado, papapá, papapá, e é por causa disso que eu quero que o senhor condene fulano de tal, porque, afinal de contas, está aqui, é lei. A lei me dá o direito de exigir que esse fulano de tal pague o preço, porque, afinal de contas, ele falou para mim que ia pagar, e não pagou no dia do vencimento. Tá? Então, a gente acha que Satanás tem esse libelo para apresentar no conselho divino. Meus irmãos, não tem. Né? Aí vocês podem falar, mas Ronaldo, nós já passamos dessa fase. Desculpe-me. Sim, vocês têm razão. Nós já passamos dessa fase. Né? De fato, todos os nossos pecados já foram pagos. Né? Mas agora eu quero fazer ao contrário com vocês. Toda vez que vocês tiverem uma situação em que vocês sabem que não é Cristo, e sim um espírito maligno diante de você, na tua vida, e te acusando de alguma coisa, você vire a chave. Satanás, você sabe que pouco tempo te resta. Então eu vou te falar uma coisa para você. Eu tenho aqui contra você que Cristo levou todas as minhas enfermidades. Eu tenho aqui contra você, olha bem, a causa, olha bem, olha o libelo que nós vamos falar diante de Cristo Jesus contra Satanás. Vamos inverter o jogo agora. Então eu vou falar para você o seguinte: saia da minha vida com esse problema que você conseguiu me convencer de que eu tinha, ou que eu tenho, tá? Porque senão, do contrário, o teu tempo, que já está curto, vai ser encurtado mais ainda. E eu vou te apresentar diante do conselho de Deus, falando contra você, e vou apresentar meu libelo. Olha aqui, ó. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por todas as minhas transgressões. Cristo morreu pelas minhas enfermidades. Cristo morreu e tirou todas as minhas dores. Percebe? Olha bem o que o cara fez, entendeu? Para mim, isso foi novidade. Não sei se para vocês é. Agora, aqui que ele fez. Olha, eu tenho uma dor aqui, então, olha aqui, esse aqui é o meu libelo que eu vou apresentar. Te dou 3 segundos para você sair da minha vida, né? Que também tinha uma dor nas costas lá, tá? Por isso que eu estou falando, que eu também estou fazendo a mesma coisa. 1, 2. Aí, sem completar o 3, a dor já saiu da vida dele. Entendeu? Olha bem a experiência do cara, 33 anos de idade, pegando um velhinho de 63 e colocando no bolso. Não, não é isso não, tá, gente? Relembrando um caboclo de 63 anos de idade, que ele é nova criatura em Cristo Jesus. E desde o ano, né, há 1990 anos atrás, né, já foi resolvida essa causa minha. Já foi pago essa causa minha. Já foi resolvido em definitivo. Eu não devo mais nada. Ele tem uma cópia da minha dívida. Ele não tem mais a dívida real. Por quê? A dívida real foi paga por Cristo, meus irmãos. Há 1990 anos atrás. Entendeu? Então eu quero colocar primeiro esse novo referencial para você. Qual é o teu ano, Anselmo? Estou lhe perguntando, qual é o seu ano hoje? É 2023? Ou você concorda comigo que é 1990 para você? Faz sentido, 1990. Oi? Faz sentido essa data que você falou aí a respeito o referencial do nascimento de Cristo, não...
Geralmente que a gente vê antes de Cristo, depois de Cristo, mas sempre voltado, se referindo ao nascimento dele, não ao novo nascimento, na ressurreição. E o sentido maior não é nem quando ele morreu e ressuscitou, né? Que é uma obra tremenda quando ele morreu e ressuscitou. O sentido maior é quando isso faz sentido na tua vida, você perceber exatamente o que é que está acontecendo com você hoje, né? As coisas aconteceram, já foram pagas. Se você conseguir andar nisso em plenitude, cara, vai ser libertador na tua vida. Ou seja, qualquer dor, qualquer problema, qualquer situação, qualquer coisa que venha lhe atormentar, tá? Você já sabe como é que você vai fazer. Prepara um libelo e ameace Satanás com esse libelo, tá certo? E depois dessa situação resolvida, ele vai parar de te amolar, entendeu? O que vai acontecer? Você é livre em Cristo Jesus. Esse é o maior trunfo que você tem, espiritualmente falando. Esse é o maior momento, essa é a maior alegria, esse é o primeiro pedido que nós devemos fazer. Pai, eu quero que a tua plenitude seja manifestada em mim. Caramba, eu vou brincar de Barbie contigo, pai. Afinal de contas, é a melhor coisa que eu poderia fazer, sentado diante dos homens, né, e mostrando o quão intenso tu és na minha vida. Percebe? Eis-me aqui, faça-se em mim a tua perfeita vontade. Caramba, isso sim, percebe? Então é isso que tem que fazer sentido em nossas vidas. Afinal de contas, andarmos como novas criaturas que de fato somos. Afinal de contas, realmente ligar a luz do nosso outdoor de Cristo, para que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo. Isso que está em jogo, tá bom? Então, eu declaro, a minha vida é abençoada, a sua vida é abençoada com essa situação. Eu não estou fazendo revelação nova nenhuma, não. Eu estou simplesmente relembrando você, minha irmã, meu irmão, de que Cristo em você, né, já não é mais a esperança de glorificação, é a tua glória, é a glória dele sendo expressada sobre a face da terra. Amém? Amém. Essa consciência em Cristo Jesus. Amém. Amém.